Rafinha, Vini Júnior e Ancelotti são o atraso da seleção brasileira. Até quando a gente vai ver uma seleção que não tem espírito, não tem alma e nem gosta de futebol? Vem os defensores da tal Premier League, do nível de enfrentamento, esses caras nem querem estar ali. Quando você tem Rafinha, Vini Júnior, o próprio Matheus Cunha querendo ser protagonista e Ancelotti, você defende a maior seleção da história do futebol, seu burro. Você consegue ser tão burro a não gostar de futebol. O torcedor brasileiro gosta de futebol. Ele não quer ver a beleza dos jogadores, o nível de enfrentamento. Ele só quer ver futebol. Deixa eu deixar aqui toda a minha raiva, que eu mandei um áudio num grupo aqui que se eu publico pra vocês, eu sou preso. Mas vamos comentar aqui no vídeo sobre o tal jogo da seleção brasileira que venceu, mas precisa sim voltar a base, ou voltar a ser futebol e não ser essa palhaçada de amizade e de jogador defendido como o Danilo, que tá sendo levado pra Copa pra ser o camareiro. Cuidar dos quartos, cuidar dos jogadores, porque ela é legal. Uma palhaçada. Bora pro vídeo pra gente poder discutir sobre essa seleção brasileira que, se quiser ser hexa, tem que voltar na raiz lá de 2002. Bora pro vídeo. Galera, então, já tô puto, cara. Pô, é um jogo que me deixa com raiva. E assim, já vou começar aqui dando a letra. Em 34 anos de vida, cara, eu sou apaixonado pela seleção brasileira. Eu vejo muita gente falando, né, seleção não representa, seleção é isso, seleção é Bolsonaro, seleção é... Vai tomar banho, cara. Seleção é o Brasil, pô. Se você gosta de futebol, você tem que gostar da seleção brasileira, porque é legal ver o futebol de seleções. Você vê grandes craques jogando. Só que eu entendo também esse cenário que ficou politizado, ficou de empresários pra vender jogadores. E aí eu falei de voltar lá na base, lá de 2002, porque ali até podia ter empresários, só que não privilegiava 1, 2, 3, 4, eram todos jogadores bons. E quando tinham os egos eram colocados de lado. Eu posso trazer pra vocês aqui quem saiu da Copa do Mundo, quem não jogou aquela Copa do Mundo de 2002. Eu tava vivo, eu assisti, eu vi os jogos, eu vi o que acontecia naquele Brasil, eu vi quem era o Felipão. E agora o Ancelotti, que é o rei, é um baita de um treinador, mas de novo está se associando aos bonzinhos, aos meus amigos. E assim, enquanto a gente depender de caras como Rafinha, que não gosta de futebol, é o cara que já falou que quando as ligas não planejarem os campeonatos e não nos avisarem, a gente não vai performar. O cara não gosta de futebol, o cara não tem espírito de jogador de futebol. O cara saiu aqui de um time pequeno, foi lá pra Europa, se achou um monstro, ele se acha fora dos limites, ele se acha o deus da bola. Ele se acha maior que o Pelé. Ele se acha mais jogador que Beckenbauer. Ele se acha mais jogador que o próprio Messi. Esses caras estão vivendo uma realidade absurda de fora de controle. O Vini Júnior é a mesma coisa. Eu quero a bola em mim, que eu vou ser protagonista. Esse cara não é protagonista nem no Real Madrid, onde ele joga bem, porque o time não joga pra ele. Sabe uma seleção que tem caras muito feras, muito bons, que eu acho que o Brasil tá no mesmo nível, se quiser jogar conjunto? A seleção da França. A França não joga para o Mbappé, joga para um coletivo, como jogava a seleção de 2002. E aí vem os caras, né, os bonitinhos, vem Canedo e fala, não, mas o nível de enfrentamento da Europa, que o Matheus Cunha tem, que o Rafinha tem, que o Vini Júnior, nossa, mas vai tomar banho, seu burro. Você não assiste futebol, você não gosta de futebol da seleção brasileira. Não é isso que o Brasil fez pra ganhar. Nunca o Brasil ganhou com os melhores que tinham. O Brasil sempre ganhou com uma seleção coesa, jogando todo mundo junto, mesmo com briga interna, que o Rivaldo não tocava a bola pro Ronaldo, que o Romário brigava com... sempre foi o coletivo jogando pra um objetivo. 94, 2002, 70. Nem quando tinha o Pelé, jogava pro Pelé. Os caras estão vivendo num mundo que eu não entendo. Os caras vão consumindo futebol de um jeito. Aí você vê, por exemplo, um cara como o VSR, o Becker. Você já viu o VSR chutando uma bola, pelo amor de Deus? Você acha que esse cara gosta de futebol? Olha aí, o cara batendo um pênalti. Um cara que analisa futebol. E esses caras estão analisando futebol como se o futebol fosse a ciência da evolução. Como se o futebol fosse o descobrimento dos planetas. Como se o futebol fosse a explicação das partículas, formações do universo. Uma parada que você fica maluco, cara. Aí você olha pra TV e hoje é o mundo que a gente vive. Mundo hoje, a realidade não pode ser falada. Não se pode ver a realidade. A realidade é distorcida. Quando você vê uma coisa ali que tá real, é um cavalo que você tá vendo. Não, isso não é um cavalo. Isso é um outro negócio.
Futebol virou uma parada que parece que... Você vê entrevistas como a do Roger Machado ser elogiada. Não, mas é a linguagem do futebol. Eu nunca vi treinadores muito melhores que o Roger falando qualquer coisa do tipo. Sabe assim? Então você vê que esses caras que comunicam futebol estão numa realidade paralela. Que você, torcedor, tá aí, não tem. Você não fica conversando com seus amigos no bar, no jogo do final de semana, na resenha de... Nossa, você viu como o Matheus Cunha, ele entra... Ah, vai tomar banho, seu burro. Vocês são muito burro pra analisar futebol assim, cara. Futebol é uma parada que a gente gosta de estar ali se entretendo. Nem entretenimento tem. E assim, eu falei que em 34 anos eu sempre torci pra seleção. Gosto muito de assistir os jogos, mas vai ser a primeira vez que se o Endrick não for convocado, o Danilo não for convocado, Danilo do Botafogo, que era do Palmeiras, não forem convocados, eu vou torcer muito pra dar errado. Porque vai tomar banho. E eu lembro pra vocês que em 2002, a gente tá dependendo de Vini, Matheus Cunha, do próprio Martinelli ser os titulares. Em 2002, Romário ficou de fora, Alex, Djalminha, craques ficaram de fora. Mas não pode, o Vini Júnior não pode. O Vini Júnior tem que estar nessa seleção porque ele namora a Virgínia, porque ele vai tomar banho, seu burro. Essa molecada que gosta de futebol hoje também não quer nem saber do Vini Júnior, porque nem assistir elas assistem. Então acorda pra vida. Eu quero ver uma seleção que joga futebol conjunto, onde tem um Endrick louco pra fazer gol, o cara que entrou, que bateu o pênalti louco pra fazer o gol. O próprio Danilo, desde que entrou em campo, o Danilo Santos, agora que Danilo, o outro Danilo lá, esse trouxa que tá aí pra ser camareiro de jogador, pra ser amiguinho dos caras. Ah, monta um grupo de pagode, o Ancelotti, vai tocar com esses caras pra outro lugar, pô. Aí nessa hora você fala assim, é melhor ver o Renato Gaúcho. Eu queria ver o Renato Gaúcho na seleção, pô. Tenho certeza que não ia ficar com essas palhaçadinhas de amizade, pô. Põe os bons pra jogar, caramba. Não, o futebol é uma loucura. O futebol é análise, vai tomar banho. Você vê os analistas, esses caras nunca cataram uma bola pra bater uma embaixadinha, pra chutar um pênalti, pô. Vai tomar banho. Você não pode falar nada desses caras que eles ficam ofendidos. O Rafinha se ofende, o Vini Júnior se ofende. Você critica esses caras, eles ficam todos ofendidos. O Neymar é estraçalhado todo dia aí nas mídias sociais. Esse caceta ainda que eu queria que ele estivesse jogando, pô. E pelo menos os caras xingam ele, mas dentro de campo ele joga. Aí o Vini Júnior fica chateado. Ai, a alegria do menino Vini. Ai, o Rafinha tá estressado. Ah, vai tomar banho, burro. Você é muito burro, velho, de acreditar nesses caras, pô. É uma vergonha ver isso, pô. Eu quero ver a seleção ganhando título, jogando todo mundo junto. E todo mundo com vontade de vestir a camisa da seleção, pô. Vocês vestem a camisa da maior seleção do mundo, seus animais. Custa querer jogar, pô. Custa querer correr mais. Não, mas fica nesse... Ai, é um joguinho de... Nossa, os interesses. E é isso que acabou com a seleção brasileira. Não é só a parte política, não, cara. É a parte dos interesses. Hoje se preservam os jogadores. Não se preserva mais o coletivo como se preservava lá atrás. Não é que o futebol evoluiu, melhorou. Não é nada disso, não. O Brasil continua tendo um monte de craque. É que nunca dependeu de jogar pra um jogador, mesmo tendo os pica. Tendo Ronaldinho, Gaúcho, Rivaldo, tendo os pica jogando bola. Nunca jogou só pra um. Jogava num coletivo. Só que os burros vão vir falar pra você que, não, o Matheus Cunha é um gênio da bola. Vai tomar banho, a realidade é muito outra, velho. Eu queria ver uma seleção que joga como o Endrick jogou hoje. Que entra pra querer ganhar o jogo. E não esses bandos de jogador vagabundo que tem medo de jogar bola e se frustrar. Ou de não querer jogar futebol como o Rafinha reclama. Vai tomar banho. Se inscreve aí no canal, um abraço e eu fui.